Ao acordar, a lembrança de que as palavras, por mais bem intencionadas que sejam, confluem com o vento se não houver dulçor na prática, retorna como um convite silencioso. O mundo não precisa apenas de promessas bem articuladas, de planos grandiosos ou de discursos que tentam engaiolar o coração. O mundo precisa, sobretudo, de ações que desabrochem no cotidiano, de gestos simples que revelam o que já habita a nossa intenção mais profunda. E é nesse espaço entre o pensar e o fazer que mora a semente de tudo o que podemos verdadeiramente oferecer às pessoas que cruzam nosso caminho. Talvez o segredo esteja em oferecer ao próximo aquilo que desejamos receber quando nos perdemos de nós mesmos. Um olhar que não julga, uma palavra que não ferra nem humilha, uma presença que transforma a distância em proximidade. Não se trata de perfeição, nem de uma coleção de feitos extraordinários. Trata-se de consistência, de uma cadência de atitudes que, somadas ao longo dos dias, revelam o caráter que se quer cultivar. Quando você decide agir com gentileza no lugar onde a vida lhe coloca, você está, na prática, tornando tangível a ideia central de toda ética: tratar o outro com dignidade, porque ele é um ser merecedor de cuidado, exatamente como você também o é. Se esta reflexão tocou você, inscreva-se no canal. Há quem pense que a grandeza de uma convicção se mede pela força de um discurso, e de certa forma, isso até pode chamar atenção por um instante. Mas o que fija uma impressão duradoura não é o brilho de uma fala, por mais eloquente que seja, e sim a estabilidade de quem pratica o que diz. Em cada gesto cotidiano, essa oportunidade de tornar visível o que se pretende defender. A esperança, a justiça, a compaixão, a coragem de permanecer firme quando tudo parece pedir outra resposta. Um pequeno ato de paciência diante da pressa de alguém, uma pausa para ouvir sem interromper, um abraço que não promete nada além do tempo compartilhado, uma mão que se oferece para carregar uma sacola pesada, um silêncio que acolhe a dor sem apelar para soluções fáceis. São essas ações, repetidas com naturalidade, que dissolvem a distância entre o que pensamos e o que mostramos ao mundo. Não é necessário ter um cargo alto, uma voz potente ou uma visibilidade que ofusque a humildade. A liderança verdadeira não é exibida em palcos, mas vivida nos cantos da casa, no dia a dia do trabalho, nas ruas, nos bairros onde cada pessoa luta com suas próprias sombras. Quando alguém escolhe agir com integridade em momentos comuns, esse alguém transforma o comum em algo sagrado, não pela cerimônia, mas pela consistência de uma vida que se alinha ao que se acredita. E, de modo surpreendente, essa coerência não empalidece diante de adversidades. Pelo contrário, revela-se mais resistente quando enfrentamos o cansaço, a irritação, a tentação de tirar vantagem ou de nos colocarmos acima do outro. A prática contínua revela que os valores não são apenas um conjunto de ideias bonitas, mas uma prática que se revela na cada ação do tempo e de cada decisão. Quando escolhemos agir, escolhemos também abrir espaço para que o outro possa existir em sua plenitude, com suas falhas e suas belezas. A vida ensina com frequência que ninguém está completamente pronto para ser o que pretende. E ainda assim, o que fazemos pode ser suficiente para acender uma centelha de mudança na outra pessoa. Às vezes, o efeito de uma pequena ação atravessa gerações. O gesto de alguém que escuta com atenção pode despertar, no neto de quem recebeu a escuta, a coragem de perguntar de forma mais humana do que eficaz. O ato de perdoar pode libertar, em quem recebe, uma visão de que a vida pode ser recomeçada, não importando as cicatrizes do passado. E esse movimento não tem fim.
Ele se multiplica em ondas cada vez mais suaves, porém persistentes, que se propagam pela cidade, pela convivência de cada família, pela proximidade entre colegas de trabalho, pelas mãos dadas entre vizinhos que, ao se entenderem, descobrem que são capazes de cuidar uns dos outros. Há também a coragem de reconhecer que não se está sempre no melhor momento para agir com bondade, que há dias em que a irritação parece ter mais peso que a vontade de ser gentil. Nessas ocasiões, a prática mais sábia é retornar ao básico, respirar, reconhecer o erro sem justificar-se, pedir desculpas quando necessário e recomeçar com paciência. Não é a perfeição que transforma, é a repetição de escolhas humildes, mesmo quando o ego tenta puxar para o centro. A vida, em sua insistência, lembra que o que cultivamos dentro de nós, em silêncio, se refletirá no mundo sem que seja necessário anunciar publicamente cada pequeno passo. O segredo está em não abandonar a postura que escolhemos quando tudo parece conspirar contra ela. Manter a compaixão como uma bússola, manter a integridade como uma âncora, manter a curiosidade de entender antes de julgar. O modo como tratamos as pessoas no silêncio revela o que realmente sentimos por elas. Quando alguém está diante de uma situação difícil, o que você faz pode ser mais instrutivo do que o que você diz. Um ouvido que não se apressa em oferecer soluções prontas, mas que permanece presente para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Mãos que ajudam sem humilhar. Palavras que reconhecem a dor sem amarrotar o orgulho. Essas atitudes não são apresentações de um personagem ideal, mas manifestações de um ser humano que reconhece que a vida é uma tela de cores diversas, todas elas válidas, todas elas dignas de respeito. E, ao respeitar o outro, você também se respeita, porque a convivência humana é uma escola onde cada um aprende a lidar com a própria vulnerabilidade, sem a necessidade de encobri-la com bravatas. Há uma dimensão particularmente poderosa nesse modo de agir. Ele inaugura uma cultura de confiança. Quando as pessoas veem que suas palavras, seus sentimentos e suas ações permanecem coerentes, elas se sentem seguras para expressar quem são, para arriscar, para experimentar, para confessar uma queda e reerguer-se. A confiança construída dessa maneira não depende de grandes contratos ou de promessas grandiosas. Ela nasce do cotidiano, do cuidado repetido, da disposição de não abandonar o outro quando ele falha, da certeza de que cada pessoa carrega uma dignidade que merece ser reconhecida, mesmo nos momentos em que não corresponde às próprias expectativas. E a confiança, ao se enraizar, transforma a comunidade não pela imposição de uma norma, mas pela descoberta de uma linguagem comum de respeito, de apoio, de cooperação, de uma vida que se abre para o bem comum sem exigir aplausos. Nessa trajetória de ações que se alinham com valores, somos chamados a questionar também o que chamamos de sucesso. O sucesso, nesses termos, não é a obtenção de resultados brilhantes ou a acumulação de vantagens. É, antes de tudo, a qualidade da nossa presença para o outro. O que deixa de ser apenas uma performance torna-se uma prática de convivência que não cansa, que não aprisiona, que não espera reconhecimento. O verdadeiro êxito aparece na forma como alguém se mantém estável diante das pressões e continua a oferecer o que tem de melhor. Paciência quando a vida é excessiva. Coragem quando a dor parece maior do que as forças. Bondade mesmo quando a resposta mais fácil seria outra. Quando alguém escolhe permanecer fiel a esse padrão, não importa a velocidade com que aita, o que importa é o eixo que se mantém firme. E esse eixo, ao ser cultivado por muitos, transforma a estrada coletiva em um caminho mais leve, mais humano, mais próximo daquilo que chamamos de boa convivência. A prática diária de cultivar bons hábitos de convivência
não é uma consequência apenas de uma força de vontade, mas de uma atenção que se torna hábito. Começa com gestos que parecem pequenos demais para importar, mas que, no tecido da vida compartilhada, revelam-se fundamentais. Por exemplo, ouvir o outro sem preparar a resposta enquanto ele ainda fala, apenas para validar seu espaço de fala. Ou oferecer o nosso tempo, que é a nossa moeda mais preciosa, sem cobrar em troca qualquer sinal de retorno. Ou ainda, escolher devolver um sorriso sincero a alguém que parece carregar o peso do dia, para que ele sinta que não está sozinho. Essas ações simples, repetidas com cuidado, ajudam a crer que a bondade não é uma exceção nas palavras de alguns, mas uma prática comum entre pessoas que desejam viver bem com a própria humanidade. A verdade de que fazer o bem não é uma campanha de divulgação, mas uma prática silenciosa, ganha ainda mais força quando olhamos para as crianças, que aprendem mais pelo exemplo do que pela explicação. Quando um pai, uma mãe, um professor, um vizinho, sem alarde, faz o que é correto, sem mercantilizar a bondade, sem buscar a aprovação dos outros, está plantando uma semente que pode germinar muitos anos depois em quem observa. E, ao ver esse modelo vivo, a criança aprende a escolher com o mesmo cuidado as próprias palavras e ações, mesmo quando não há adultos por perto para corrigir ou dirigir. O que é transmitido não é apenas uma lição de teoria, mas uma herança de maneira de estar no mundo, uma forma de responder aos desafios com serenidade, sem se deixar levar pela urgência vazia, sem permitir que o crítica se imponha sobre a esperança. Nessa passagem, o que parecia ser uma simples convivência entre vizinhos pode tornar-se uma ponte para uma comunidade que se sustenta pela delicadeza de pequenas atitudes repetidas com amor. Há também uma dimensão de sabedoria que não aparece nos grandes anúncios nem nos discursos mais inflamados. A humildade de não se julgar superior aos outros, a coragem de reconhecer quando se está errado, a disposição de pedir desculpas e, mais importante, a decisão de não repetir o erro assim que ele é percebido. A humildade não é fraqueza, é clareza de visão. Ela permite que a pessoa aceite o que não sabe, que acolha a crítica sem se ressentir, que aprenda com a própria limitação. E essa humildade, quando aplicada ao cotidiano, transforma a relação com o outro em laboratório de crescimento. Em vez de buscar a perfeição, buscamos a melhoria contínua, aquele pequeno progresso que não chama a atenção, mas transforma, aos poucos, as formas de se relacionar. Sob essa luz, cada ato simples deixa de ser apenas uma boa intenção e torna-se uma prática consciente de convivência que respeita o tempo do outro, que não impõe, que oferece espaço, que convida sem sufocar. Enquanto seguimos por essa estrada de ações que falam mais alto que palavras, aprende-se também a aceitar que nem todos vão perceber ou valorizar esses gestos da mesma maneira. Podemos, às vezes, espalhar sementes que nem todos verão germinar, ou colher feedbacks que parecem mais críticos do que construtivos. Nesses momentos, a fidelidade à própria prática é, muitas vezes, o que sustenta a continuidade. Porque o sentido da vida não é apenas ser visto fazendo o bem, é manter o compromisso interior de que o bem é a direção natural daquilo que somos, independentemente de aplausos ou de reconhecimento externo. A verdadeira influência não é medida pela lente da popularidade, mas pela permanência do que deixamos gravado, ainda que silencioso, na alma das pessoas. Quando esse legado é honesto, ele não se apaga com o tempo. Ele se fortalece com cada novo dia em que alguém escolhe agir com dignidade. A prática do bem, então, não é uma série de obras isoladas, mas uma forma de estar no mundo que se fideliza aos poucos pequenos gestos que se repetem.
Pode ser o carinho com que recebemos alguém em casa, o cuidado com os detalhes do dia a dia que mostram que pensamos na outra pessoa antes de agir. A gentileza de não impor a nossa verdade como se fosse a única verdade. A paciência que evita que a frustração nos leve a ferir. Em cada uma dessas atitudes está a possibilidade de abrir espaço para que o outro perceba que não está sozinho, que alguém escolheu manter-se firme no lado humano da vida quando tudo parece empurrar para o contrário. E é nesse espaço de presença que o mundo se transforma, sem que a transformação seja anunciada como revolução, de quartinho em quartinho, de sala em sala, de esquina em esquina. A convivência torna-se uma textura de cuidado e confiança que alimenta a esperança de que a vida pode ser boa também amanhã. Quando a vida nos apresenta seus momentos de prova, também nos oferece a oportunidade de demonstrar com ações aquilo que já sabemos, ainda que não esta seja a escolha mais fácil. Às vezes, a decisão mais simples é a que cura. Um pedido de desculpas sincero, a reparação de um dano sem esperar por restituição, o perdão que desarma a indignação, a paciência que desarma o impulso de julgar. Em cada uma dessas escolhas está a força de um coração que não se deixa consumir pela amargura, que prefere manter o canal da bondade aberto, ainda que as águas ao redor estejam turbulentas. E ao manter esse canal, aprendemos que a vida se revela não apenas naquilo que construímos, mas naquilo que morge te evitar destruir. A harmonia que se conserva quando não há necessidade de provar nada a ninguém. Apenas a convicção de que o bem é uma linguagem que pode ser compreendida por todos, se estiverem dispostos a falá-la sem agressividade, com simplicidade, com a voz baixa que chega aos ouvidos com clareza e carinho. No fim, o que permanece não é a grandeza de um discurso bem articulado, mas o calor de um encontro que acontece sem pedir ser lembrado. Não é a força de uma promessa, mas a constância de uma prática que transforma o cotidiano em espaço de encontro, de compreensão, de cura. Quando alguém decide que seus dias serão, de forma clara e silenciosa, um envio constante de atitudes que reconhecem a dignidade do outro, essa pessoa se torna uma presença que não precisa anunciar nada para ser sentida. A cada dia, o compromisso de escolher o que contribuirá para o bem comum se reforça, não por obrigação, mas por gratidão à vida que permite que, mesmo nas menores ações, haja a possibilidade de tocar alguém com a ternura de uma mão que se oferece. Que possamos, então, escolher agir em cada oportunidade que se apresenta, sem esperar que o mundo reconheça, sem exigir que a voz se eleve para confirmar que estamos certos. Que o nosso jeito de ser seja suficiente para que outras pessoas descubram, por meio dele, que vale a pena esperar o presente simples de uma palavra calma, de uma presença que não exige nada, de um cuidado que não busca lucro. E que, ao fazermos isso, descobramos que a vida se revela dia após dia, naquilo que vamos tornando comum. O cuidado com o próximo, a honestidade com nós mesmos, a disponibilidade de aprender com cada desafio, a coragem de continuar quando tudo parece pedir outra resposta. Nesse caminhar simples, a verdadeira mensagem se faz ouvida sem palavras ensaiadas. A vida não é apenas sobre aquilo que pensamos, mas, sobretudo, sobre aquilo que escolhemos fazer com o que pensamos. Portanto, que cada amanhecer traga a lembrança de que um gesto mínimo, praticado com propósito sereno, pode atravessar o distanciamento e tocar o coração de alguém. Que possamos escolher, hoje e sempre, ser a presença que o outro encontra ao precisar de um ombro, de uma palavra, de uma mão que segure com delicadeza o peso da vida. E que, ao olhar para trás, possamos ver não apenas os nossos passos, mas as pegadas invisíveis que deixaram um rastro de confiança, de alegria contida,
de cooperação entre vizinhos, de redes de apoio que não se desfazem diante da primeira dificuldade. A cada pequeno ato de bondade, o mundo fica um pouco mais humano, um pouco mais próximo do que todos desejamos ver. Uma sociedade que não se deixa levar pela pressa, que não se permite transformar as diferenças em distância, que escolhe a vida de quem está ao lado, dia após dia, em vez de impor a própria visão ao peso do mundo. Que a reflexão que hoje se revela em voz suave encontre espaço em nossos dias, de modo que possamos transformar intenção em presença, ideia em atitude, sonho em convivência. Porque no coração da nossa humanidade, o que realmente nos sustenta é a certeza de que somos capazes de criar com as mãos o mundo que desejamos, não apenas com palavras que passam. E se cada um de nós cultivar com paciência a prática da bondade cotidiana, descobriremos que o segredo da verdadeira mudança não está em grandes gestos isolados, mas na repetição de atos simples que, ao longo do tempo, revelam uma vida que vale a pena viver e compartilhar. O resto vem como consequência. Mais gentileza, mais compreensão, mais capacidade de sorrir diante das dificuldades, mais abertura para ouvir, mais disposição para servir. E assim, a vida se firma em uma base mais estável, em uma convivência mais respeitosa, em uma comunidade que, pouco a pouco, se torna espaço de repouso para o coração cansado e de encontro para a esperança que não se cansa. Convidando você, portanto, a fazer da sua próxima ação não apenas uma resposta rápida a uma necessidade momentânea, mas um compromisso contínuo com a dignidade de quem cruza o seu caminho. Sigamos com fé tranquila essa prática. Que o dia de hoje ofereça um gesto simples que possa ser repetido amanhã. E o dia seguinte, até que a repetição transforme a nossa maneira de ser em algo que inspira outras pessoas a escolher o bem também. Não é necessário ser perfeito, nem ter certeza de tudo. É suficiente permanecer presente, ser fiel ao que se acredita e agir com gentileza. Que a vida, em sua doçura que atravessa o tempo, reconheça essa linha de ação que se estende do nosso interior para o mundo, trazendo consigo a certeza de que, mesmo nos dias mais sombrios, o bem ainda tem espaço para nascer, crescer e iluminar o caminho para quem vem depois de nós, e que juntos possamos caminhar nessa direção, passo a passo, confiando que cada gesto cotidiano carrega a capacidade de tornar a vida, convidando você, portanto, a fazer da sua próxima ação não apenas uma resposta rápida a uma necessidade momentânea, mas um compromisso contínuo com a dignidade de quem cruza o seu caminho. Sigamos com fé tranquila essa prática. Que o dia de hoje ofereça um gesto simples que possa ser repetido amanhã e o dia seguinte, até que a repetição transforme a nossa maneira de ser em algo que inspira outras pessoas a escolher o bem também. Não é necessário ser perfeito, nem ter certeza de tudo. É suficiente permanecer presente, ser fiel ao que se acredita e agir com gentileza. Que a vida, em sua doçura que atravessa o tempo, reconheça essa linha de ação que se estende do nosso interior para o mundo, trazendo consigo a certeza de que, mesmo nos dias mais sombrios, o bem ainda tem espaço para nascer, crescer e iluminar o caminho para quem vem depois de nós. E que juntos possamos caminhar nessa direção, passo a passo, confiando que cada gesto cotidiano carrega a capacidade de tornar a vida mais humana, mais pacífica, mais inteira. Compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar.